Começamos aqui as discussões sobre o nosso capítulo 8 do material em PDF, que está disponível lá no nosso repositório público do curso de HTML5. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML. E nesse vídeo a gente vai falar sobre uma coisa muito importante do HTML5 principalmente, que é o significado de semântica. E nesse momento você pode ter ouvido já a palavra semântica, mas se você nunca ouviu, você tá pensando, caramba, semântica? Que negócio é esse de semântica? Bem, eu fui no dicionário Michaelis online. Vamos comigo aqui. Nessa aula aqui, o recado que eu vou te passar é da Hostnet mais uma vez. E num dos recados anteriores, eu falei que a Hostnet pode criar o seu próprio site para você, seja ele um site, uma loja, uma plataforma de educação à distância. E nos comentários do vídeo apareceram coisas do tipo, mas eu já tenho um site, mas eu queria levar para a Hostnet porque ela é especializada em WordPress, ou porque em um outro recado eu falei que quem é assinante de certos planos ganha cursos, ganha também ferramentas premium. E aí muita gente entrou em contato falando, poxa, mas eu já tenho hospedagem em um outro lugar e queria migrar para a Hostnet. Isso é muito difícil? Pois o recado que eles vieram dar aqui para você é, não é nada difícil, você consegue fazer sozinho com alguns tutoriais que a gente tem, mas se você não se sentir apto ou apta a realizar esse processo, você pode contar com o atendimento da Hostnet também. E a equipe de suporte deles vai realizar essa migração, toda a adaptação de um outro local para o local da Hostnet, e aí você passa a ter acesso a todos esses recursos para você na sua hospedagem. Então, se por acaso você está hospedado em um outro local e quer migrar para a Hostnet, até nisso os caras te ajudam. Vamos voltar à nossa aula normal. Eu tô aqui no meu navegador, eu vou botar aqui, significado de semântica. Aqui, Você pode pesquisar aqui, no só português, Wikipedia, Brasil Escola, significados, Teudício, enfim, você vai ver vários. O que eu botei aqui é o seguinte, semântica é significado. Outra coisa, no sistema linguístico, o componente do sentido das palavras e da interpretação das sentenças e dos enunciados. Também tem a ver com sematologia. Vou procurar aqui, Michaelis. É um dicionário conhecido, né? Aqui, Michaelis online. Tem essa definição aqui que eu gosto muito, o significado dos vocábulos por oposição à sua forma. Ele está dizendo basicamente o quê? Tem muito mais valor o significado do que a forma, beleza? Então, fica com isso na sua cabeça. Isso porque, antigamente, no HTML4, existiam algumas tags que não se falava muito sobre significado, se falava mais sobre forma. Vou dar alguns exemplos aqui para você. O que eu vou sugerir que você faça vai lá na tua pasta de estudos, deixa eu fechar aqui, documentos, estudos, HTML, exercícios, e vamos criar o exercício 7. Vou botar aqui, nova pasta, exercício 007. Botão direito, vamos abrir com code. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou deixar aqui, eu vou fazer o seguinte, Vou criar um arquivo que eu vou chamar de HTML4.html. Existia um HTML antigo que era o seguinte. Primeiro, não tinha aquela tag no início, eu tinha só a tag HTML. Dentro da tag HTML eu tinha head e eu tinha body, tá? É assim que muita gente ainda estuda hoje em dia, 2020. Quando eu tô gravando esse vídeo, tem um monte de gente estudando assim ainda. Aqui no head a gente botava só o title, meu site HTML4. E aí eu podia fazer coisas do tipo, o H1 que a gente viu na aula anterior já existia no HTML4. O HTML4 não é de todo ruim não, tá? Muitas das tags, acabaram migrando para o HTML5. H1 tem um significado. Título de primeiro nível. Vou botar aqui, exemplo de site em HTML4. Vamos colocar aqui um parágrafo e um lorem lá que a gente já viu como fazer também. Basicamente, se você clicar aqui 2 vezes e abrir, ele abre, sem problema nenhum, tá vendo? Mas ele já abriu pedindo tradução, tá vendo? Quando eu abro, deixa eu ver se ele vai pedir de novo. Traduzir. Por que ele pediu para traduzir? Porque ele não sabe o idioma. Mas é só você botar o lang. Não, em HTML4 não tinha nada disso, tá? Outra coisa, se você colocar aqui, por exemplo, exercício de site em HTML4. Se for exercício, até funcionou. Em alguns navegadores ele nem mostraria aqui a acentuação. Outra coisa que existia era isso aqui, BG Color igual a blue.
azul. Você tá vendo que o próprio Visual Studio Code colocou em vermelho? Tá vendo? E se você ler esse texto que tá aí, ó, background color para um documento, esse método não está mais em conformidade. Isso é, esse parâmetro deixou de existir. Ele tá vermelho aqui por um motivo. Ó, tá com problema. Isso aqui não se usa mais. Aí você vai falar, pô, Guanabara, mas eu aprendi assim na minha escola e acabou de ficar azul. E aí, como é que você faz? Cara, olha só. Existem algumas coisas que são as tags, quer ver? HTML5 obsolete tags. Obsolete tags. São as tags obsoletas. Que bonitinho. Você vai acessar esse site aqui, ó, que é o w3.org. Não vai nesses outros não, tá? Esse w3.org é o W3C, né? O World Wide Web Consortium. Então, ele tá dizendo aqui, ó, sempre aparece aqui obsolete features. Ele te mostra aqui que algumas coisas pararam de funcionar. Por exemplo, a tag big, a tag blink, a tag center. Por exemplo, eu quero esse H1 centralizado. Antigamente eu fazia assim, ó, center. Você viu que já ficou vermelho ali também? Significa que ele também é uma tag obsoleta, tá vendo aqui, ó? Vou parar o mouse em cima aqui, vou ver o que ele vai fazer. Se ele vai mostrar alguma coisa. Nem mostrou nada dessa vez. Mas se você vier aqui, ó, ele provavelmente vai centralizar. Fala, então tá funcionando, vou usar à vontade. Não é bem assim. Se você tá utilizando HTML5, certas coisas você não pode mais utilizar. Essas tags que estão vermelhas aqui, você não pode mais utilizar, beleza? Porque estão como não conformidade. Não conformidade não significa que ela não existe mais, tá? Significa que ela existe, porém, o W3C, o órgão oficial, diz, galera, não usa mais isso. Tá funcionando por enquanto, mas a qualquer momento vai parar de funcionar. Então não adianta você aprender dessa maneira. Inclusive, muitas tags que eu posso estar te ensinando hoje aqui, daqui a 3, 4, 10 anos, podem se tornar obsoletas também. Então você tem que ficar sempre de olho em tags obsoletas do HTML5. Outra coisa que você podia fazer era isso daqui, ó. Vou criar um parágrafo aqui, ó. Teste de parágrafo. E nesse teste de parágrafo, eu quero a cor branca nesse teste de parágrafo. Aí você botava assim, ó. Fonte, ó, já ficou vermelho. Color white. Vou pegar isso aqui tudo, jogar aqui dentro. Então o teste de parágrafo vai ficar com a fonte branca. Mais uma vez, funcionou? Funcionou. Significa que tá funcionando, tá tudo certo? Não. Isso aqui não funciona mais, tá vendo? Tag vermelha. Se a tag ficar vermelha, significa, ou tag ou parâmetro, significa, ó, por exemplo, body existe, mas o bgcolor não existe mais, tá? Você pode botar aqui, sei lá, font face, font size, nada mais disso faz parte do HTML. O HTML, ele tá focado na semântica. Como a gente viu no dicionário ali ainda há pouco tempo, semântica significa significado. Você colocar um texto no meio não é significado, é forma. Você colocar uma fonte branca não é significado, é forma. E para tudo que é forma, agora se reservam as CSS, as folhas de estilo. Então, se você quer mudar a cor de uma letra, mudar o tipo da letra, o tamanho dela, a cor de fundo de uma página, isso não é mais com HTML. HTML vai se focar no que a gente chama de tags semânticas, tags com significado, mais do que forma, significado. Quer ver uma coisa que eu até botei no capítulo? Vou apagar isso daqui. Antigamente funcionava assim, ó. Você criava uma tag que era a tag, sei lá, a tag sublinhada, tag U, tá? A tag U nem ficou vermelha aqui, mas ela já está sendo desconsiderada. A tag U botava assim, ó, sei lá, eu moro na Rua dos Capixabas 229, nem sei de onde que rua é essa. Sei lá, Botafogo, Rio de Janeiro. Quando eu atualizar aqui, ó, olha lá, eu moro na Rua dos Capixabas. Ficou sublinhado, né? Ficou em destaque. Qual é a função aqui do U? A função do U é sublinhar para chamar a atenção. Isso não é significado, isso é forma. Significado seria no HTML5, ó. Vou criar aqui, ó, o meu index. Eu vou criar meu HTML5.html. Aqui eu já vou criar, ó, a tag. Vou dizer que ele está em português. Vou fazer aqui exemplo de semântica. E eu vou colocar a mesma frase aqui, ó. Eu moro na rua tal. Eu moro na... Vou copiar esse endereço, porque eu inventei ele agora. Vou botar aqui, ó. Eu moro na... Aí, em vez de colocar a tag U, que é de sublinhado, e que não tem significado, só tem forma, eu vou colocar, sei lá, address. Eu moro na Rua dos Capixabas, tal. Eu tô dizendo que eu estou colocando isso daqui como um endereço, olha só. Carregar o HTML5, né? Esse daqui. Tá lá, ó. Você tá vendo? Eu moro na Rua dos Capixabas 229 Botafogo.
Botafogo, ele continua em destaque, continua sendo um destaque, só que agora ele está meio em itálico. Significa que o address é itálico? Não, você está focado na forma, eu estou focado no significado. Isso aqui tem um significado. Provavelmente, se esse site aqui abrir no celular, você vai poder apertar nesse endereço e vai abrir o Google Maps. Deu para entender qual é a ideia? HTML5 não se foca mais em forma. HTML5 se foca em semântica, em significado, tá? E ó, é claro que isso aqui tudo tem que estar dentro de um parágrafo, né? Vou até usar um negócio aqui que depois eu vou te ensinar, né? Coloquei ele dentro de um parágrafo, certo? Que fica melhor. Tranquilo? Então, assim, muito cuidado com o uso de significado dentro do HTML5. Muitas tags simplesmente pararam de funcionar. Como, por exemplo, HTML4, antigamente, tinha uma tag que era horrorosa, no meu ver, que era marquee. Tá vendo? Ele até deixa aqui, tá? Eu vou botar aqui, sei lá, botar a direção aqui, right. Teste de marquee. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem aqui, ó. Isso aqui já tá em desuso. A gente viu aqui, ó. É uma coisa obsoleta. Você vai fazer animações, você vai fazer com JavaScript. Tá vendo? A marquee aqui também tá fora. É obsoleta. Então, mesmo que não esteja ficando vermelho, mesmo que esteja funcionando, cuidado com o uso de algumas tags obsoletas, porque mais cedo ou mais tarde vai parar de funcionar. Mecanismos de busca, como o Google, pode começar a te desvalorizar porque você está usando HTML antigo. Então, para com isso. Você vai falar, mas Guanabara, como é que no HTML eu faço para ficar azul? Exatamente aqui. Aí você usa CSS. Depois a gente vai aprender, mas eu já vou te mostrar aqui, ó. É simples. Você vai vir aqui, ó, no style, você vai vir no estilo da tua página. E aí você vai no body, no corpo eu vou ter um background color, que é exatamente aquele BG color que eu usava aqui, ó. Você vai falar, mas agora tá escrevendo mais. Paciência, você tá trabalhando com isso, é assim que funciona hoje em dia. Meu background color, posso botar blue aqui, ó. Inclusive o Visual Studio Code deixa eu passar o mouse em cima e escolher um outro tom de azul, né? Ficar mais discreto, enfim. Olha lá, ó. Automaticamente. Na verdade isso nem ficou azul, ficou mais para roxo do que para outra coisa. Mas enfim, posso usar códigos hexadecimal também. Isso tudo facilita, depois a gente vai aprender a utilizar. Mas a base hoje é o seguinte: HTML, significado, semântica, CSS, estilo, forma. Então, você tem que saber diferenciar qual é a parte que você vai fazer em HTML5, qual é a parte que você vai fazer em CSS. Isso é extremamente importante. É tão importante que eu fiz um vídeo só para falar sobre isso. No material online, no teu material em PDF, você tem alguns links para o site da W3C, para que você possa dar uma olhada lá efetivamente, porque assim, não fica procurando essas coisas em site de outros não. Vai no site oficial e dá uma olhada, quais são as tags obsoletas hoje. Clica lá e vê quais são as tags obsoletas, né? Hoje em dia já está mudando um pouco menos, mas teve uma época aí que mudava toda semana, uma tag funcionava, depois não funcionava mais, surgiu uma tag nova de HTML5, depois ela deixou de existir, então fica de olho nisso aqui. Eu tô sempre de olho na hora de preparar o material. Se por acaso você está vendo o vídeo muito depois, se por acaso alguma tag que eu ensinar nos vídeos ela se tornar obsoleta, eu vou avisar você dentro de sala de aula, se eu for o seu professor. Se eu não for, eu vou colocar no PDF lá um aviso, altero o PDF. Enfim, fica de olho, porque nem tudo aquilo que te ensina funciona hoje em dia. Funcionou há muito tempo atrás. Não significa que vai funcionar hoje e nem vai funcionar amanhã. Cuidado com isso. Não usa mais body BG color, font size, font face. Não usa mais center. Não usa mais nenhuma das tags que eu tô apresentando aqui durante esse vídeo para você. Por favor, faz esse grande favor pro seu aprendizado. Muita gente aparece por aqui perguntando sobre os nossos certificados, se eles são válidos e até mesmo se esse curso de HTML e CSS vai ter um certificado. A primeira resposta é sim, os nossos certificados são 100% válidos em território nacional. E a segunda resposta também é sim, mas não vai ser um certificado só não. Esse curso vai ter 5 módulos, então isso significa que serão 5 certificados. Mas é óbvio que a gente só vai conseguir emitir esse certificado a partir do momento em que os módulos estejam completos. Cada um vai ter aproximadamente 40 aulas. E a gente sempre encerra um módulo com um vídeo fim do módulo. Então já fica ligado, fica ligada, para você poder conseguir os 5 módulos desse curso que tá bem legal. Combinado? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai começar a falar sobre formatações semânticas, sempre formatações semânticas, para a gente dar foco aí nos nossos estudos de HTML5. Mais uma vez dizendo, esse é o iniciozinho, né? Esse material todo, esse primeiro capítulo, essa aula, esse vídeo que você está assistindo agora, ele é o iniciozinho do nosso capítulo 8, lá do nosso material em PDF. Sempre fique visitando o nosso repositório público. O link já foi divulgado extensivamente aqui, é gustavoguanabara.github.io. Acessa lá, vai nos materiais em PDF,
PDF, estuda por lá também. Não fica só vendo o vídeo, não. E nunca se esqueça, ó, caderninho, escreve a importância da semântica para esse vídeo, bota alguns exemplos de tags que não são mais válidas, vai lá no site do WW3C, escreve a lista de tags inválidas, coloca no teu caderno para você nunca mais cair no erro de usar essas tags novamente, mesmo que o seu professor tenha ensinado dentro de sala de aula. Eu me despeço por aqui, mas o capítulo 8 ainda não terminou. A gente ainda tem mais algumas coisas para conversar sobre esse assunto. Um grande abraço e até já!